Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre resultados não realizados, mais especificamente lucros nos estoques. Muito bem. Em relação aos resultados não realizados, de acordo com a linha C do item P86 do pronunciamento técnico CPC 36, que já está na sua terceira revisão, devem ser eliminados na sua totalidade os resultados decorrentes de transações intragrupo que estiverem reconhecidos como ativo, tais como os estoques, ativo imobilizado, e nós também vamos fazer de investimentos, isso é, nós devemos eliminar resultados não realizados. Isso significa tanto lucros não realizados quanto prejuízos não realizados. Esse dispositivo explicita ainda que perdas em intragrupo podem indicar redução no valor recuperável dos ativos correspondentes. Portanto, deve-se verificar se não é o caso de se reduzir ao valor recuperável ativo, isso é, de se testá-los para impairment, né? Então há essa possibilidade aí, porque como regra geral não devem ocorrer prejuízos nessas operações, né? Mas sim lucros, como se tratassem de operações realizadas com terceiros. Muito bem, em relação aos lucros não realizados nos estoques, eles surgem à medida que a empresa controladora vende mercadorias para uma controlada sua ou vice-versa a preços normais, como se fosse uma operação praticada com terceiros, gerando dessa forma, então, lucros nesses estoques. Nesse caso, então, podem ocorrer três hipóteses. Primeiro caso, a empresa que comprou as mercadorias já vendeu todas para terceiros, não restando nada nos seus estoques na data da consolidação. Essa é a primeira hipótese. A segunda, a empresa que comprou as mercadorias não vendeu nada para terceiros, restando, portanto, todo o saldo de estoques na data da consolidação. E, finalmente, a terceira e última hipótese, a empresa que comprou as mercadorias vendeu parte dos seus estoques a terceiros. Então vamos ver de que maneira nós devemos proceder em cada uma dessas três hipóteses. Iniciando então pela hipótese 1, lucros nos estoques com venda total dos estoques para terceiros. Então observem aqui, ó, do lado direito eu tenho os registros contábeis na investidora, na controladora, e do lado esquerdo, melhor dizendo, e do lado direito os registros na controlada beta. Então, pela compra de mercadorias, então a controladora alfa comprou mercadorias à vista, ela debitou estoques 10 mil e creditou o seu caixa. Né? Posteriormente, ela vendeu essas mercadorias por 15 para a sua controlada beta, então 15 mil à vista no caixa, crédito de receita de vendas 15 mil, baixa dos estoques por 10 mil, contra o custo das mercadorias vendidas 10 mil. Essa venda, então, gerou 15 a débito de estoques lá na controlada, que adquiriu essas mercadorias, e um crédito de 15 mil no caixa. Né? Posteriormente, então, essa investida, essa controlada beta, vendeu essas mercadorias por 18 para terceiros. Então, entrou no caixa 18 à vista, né? Creditou receita de venda 18, baixou dos seus estoques 15 mil, lançou o custo de 15 mil reais. Nessa hipótese, então, os ajustes de eliminação que nós devemos fazer é o quê? Da venda de alfa para a beta de 15 mil, vamos abater o CMV de 10 mil lá na empresa alfa, que foi por quanto ela vendeu as mercadorias para a beta, e vamos ainda bater do CMV de beta 5 mil reais, que foi a margem de lucro que a empresa alfa embutiu na venda para a empresa beta. Procedendo dessa forma, observem, nós estamos debitando vendas 15 mil e creditando CMV 15 mil. Então, venho aqui para o papel de trabalho consolidado, debito receita de vendas 15 mil e credito CMV
15 mil, conforme o nosso papel de trabalho, transportando para cá. De tal forma que observe no balanço patrimonial, na demonstração do resultado consolidada, fica aparecendo somente 18 mil, que foi o valor da venda para terceiros. O custo, quanto custou essa mercadoria para o grupo, que foi 10 mil reais, gerando então um lucro de 8 mil. Observem que, nesse caso, então, aqui, o lucro somatório dos dois lucros, da controladora e da controlada, 5 mil mais 3 mil, deu exatamente o consolidado, né? Isso porque, então, não remanesceu lucro algum a ser não realizado, a ser eliminado. Haja vista que todas essas mercadorias foram transacionadas com terceiros. Vamos ver a segunda hipótese, na qual então permanecem todas as mercadorias no estoque da compradora. Então, mesmo os lançamentos contábeis que a gente viu anteriormente, né? A controladora Alfa adquiriu mercadorias por 10 à vista em dinheiro e depois vendeu por 15 mil à vista em dinheiro essas mercadorias que custaram 10, então baixou o estoque quando você me vê 10 mil para a empresa Beta, que quando comprou por 15, lançou 15 mil a débito de estoque e saiu o dinheiro de 15 mil reais. E permaneceram então essas mercadorias lá no estoque de Beta. Nesse caso, então, nós, nos registros de eliminação, nós devemos fazer o quê? Debitar a receita de venda de Alfa, 15 mil que ela vendeu para a controlada, acredita o CMV dela, 15 mil, e nesse caso, como todas as mercadorias permaneceram no estoque da empresa Beta, devemos creditar os estoques, esse lucro não realizado, de 5 mil reais. Dessa forma, então, no papel de trabalho do resultado do exercício, nós temos então um débito de 15 mil na receita de vendas e um crédito de 10 mil no CMV, zerando, portanto, a receita de vendas e o CMV. O DRE, então, ficou zerado após esses lançamentos, né? E a contrapartida crédito de estoques, os 5 mil reais. Então, observem, dessa forma, então, o estoque que estava em 15, ele é creditado em 5 mil do lucro não realizado e volta para os 10, que foi o quanto custou essa mercadoria para o grupo como um todo, né? Constata-se, então, que nesse caso aqui, os resultados consolidados são nulos, porque não houve nenhuma transação com terceiros, né? Então, houve apenas um aumento no faturamento e no custo das mercadorias vendidas e nos estoques da controlada, sendo necessário então fazer esses ajustes de eliminação que fizemos para se ter então uma demonstração consolidada, condizente, como se fosse uma única empresa. E a terceira e última hipótese é que houve uma venda parcial das mercadorias. Então a empresa Alfa novamente comprou por 10 e vendeu por 15 para a empresa Beta. Só que Beta já vendeu para terceiros metade dos seus estoques por 9 mil. Então ela tem uma receita de 9 mil que entrou no caixa e o CMV baixa da metade dos estoques. Então ela comprou por 15, né? Metade a 7.500 no CMV. Nessa hipótese, então, os lançamentos de eliminação, para proceder eles, nós vamos ter que verificar quanto foi o lucro não realizado. Então primeiro a gente identifica a margem de lucro, observe. A Alfa vendeu por 15, mercadoria custaram 10, então teve um lucro de 5, ou seja, 33,33%. Né? Logo, o lucro nos estoques, o total de mercadoria adquirida por Alfa foi de 15 mil, ela vendeu metade a terceiro 7.500, sobrou 7.500 de saldo. Logo, o lucro interno existente nesses estoques é 33,33% de 7.500, que dá 2.500 então de lucro não realizado. Ou seja, os estoques a preço de custo eram 5 mil, né? Observe, a controladora comprou por 10, então metade delas custariam 5, né? Então a preço de custo, pensando no grupo, né? Dessa forma, os lançamentos de eliminação, então debitamos a receita total, creditamos o CMV da empresa Alfa, creditamos 2.500 no CMV de Beta e creditamos 2.500 de lucro não realizado nos estoques. Dessa forma, então, no balanço patrimonial consolidado, nós creditamos estoque 2.500, observe, 7.500 menos 2.500 volta para os 5 originais
de preço de custo. E ao lançar 15 na receita de vendas e a débito e 12.500 no CMV, nós observem o que acontece. Nos saldos consolidados ocorreu uma venda de 9 para terceiros que custou 5 do ponto de vista do grupo, ou seja, tivemos do ponto de vista do grupo um lucro de 4.000 e não de 6.500, que seria o somatório do lucro da empresa alfa mais beta. Por quê? Porque teve, embora tenha 6.500, 2.500 é de lucro não realizado, então 6.500 menos 2.500 dá os R$4.000, que é o lucro que o grupo obteve junto a terceiros. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.